Salve, salve, meus queridos ouvintes, meus amigos. Este é mais um vídeo que estou aqui gravando com as verdades da Palavra de Deus. Este é o tema que nós estamos sempre desenvolvendo ele, em função de que todas as pessoas que você conversa a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, sempre tem algumas dúvidas, e eu estou aqui para tirar essas dúvidas, à luz da Palavra de Deus. Eu não vou falar mais nada além do que a Palavra de Deus nos mostra, e como eu creio, e tenho certeza que você não é aquele incrédulo que também não crê na palavra, mas às vezes as dúvidas surgem. E esta tarde eu quero, meu querido ouvinte, falar a respeito desta verdade. É verdade que José foi vendido por seus irmãos? É difícil entender como um irmão pode vender o outro e ainda tentar enganá-lo, o pai. Mas é verdade, sim. A história nos conta que José foi vendido. Agora, por que foi vendido? E qual a razão dele ser vendido? A história nos diz que, lembra? Jacó, ele lutou com o anjo na volta, quando deixou seu sogro Labão para voltar, retornar à sua terra, e nessa luta com o anjo no vale chamado Jaboque, o anjo tocou na sua junta e ele ficou manco. E o anjo disse: não será mais chamado Jacó, e sim Israel. Então, o nome de Jacó passou a ser Israel. E dele, claro, surge também a nação de Israel. Mas só com Jacó e seus elementos, seus filhos? Não, começa assim, porque começou com Abraão e agora chega Jacó. Jacó atravessa, encontra com Esaú, Esaú recebe muito bem e depois cada um vai peregrinar na terra de Canaã. Chega uma hora que também a família de Jacó ou de Israel, ela vai crescendo, vai se multiplicando, os filhos vão casando e assim por diante. Jacó tinha 12 filhos. E aí, o que acontece? Nasceu um filho da primeira ou da esposa que ele amava, que era Raquel. E a esse filho, ele deu o nome de José. José era alguém preferido do pai, porque era o filho da esposa amada. E isto causava muito ciúme para os demais irmãos, que não era filho de Raquel, mas era filho de Lia, das servas. Então isso trouxe algumas consequências. Aqueles rapazes ficavam sempre com ódio de José, porque o pai dava uma preferência maior para ele. E aí eu quero dizer alguma coisa a você, meu querido amigo, meu querido ouvinte. Olha, se você tem mais filhos, não prefira um em vez de outro, mas ame a todos, prefira a todos, para não ter problema, para não ter encrenca dentro do seu lar. José era um sonhador. José sonhava. E o sonho dele, sempre ele via ele como destaque. E os outros irmãos dele, todos eles, como servo, como alguém que estava pronto para servir a ele. Inclusive o pai, a mãe. Era isso que ele via no sonho. E quando contava,
para os seus irmãos, para a sua família, mais ódio eles ficavam, a ponto de chamar José como o homem sonhador. José não saía para trabalhar, para cuidar dos animais. Quem saía era os irmãos mais velhos. José ficava em casa, juntamente com Benjamim, que era o outro irmãozinho dele. E os outros 10 saíam para trabalhar lá fora, cuidar dos animais. E muitas vezes achar pasto para animal não era fácil. Então tinha que andar muito longe. Porque não era só capim, não era só pasto, mas tinha que achar lugar que tivesse fonte, água para os animais beber. E um certo dia, eles saíram para um determinado lugar aonde seu pai conhecia, porém, lá na frente, entenderam que aquele lugar estava muito ruim, sem pasto. Então foram um pouco mais adiante. Israel, ou Jacó, pediu a José que fosse ver como estavam os seus irmãos, levar também um pouco de alimento, levar um pouco de água, enfim, incumbiu José de fazer essa caminhada. E José foi. Mas quando chegou lá aonde era marcado, não estavam lá. José então perguntou para alguém que passava, disse: eu vi ele longe daqui, mais lá na frente. E José foi. Quando os irmãos dele viram ele chegar, um já dizia para o outro: olha, lá vem o sonhador. Certamente veio aqui nos espiar para depois contar ao nosso pai como é que nós estamos vivendo aqui. Então, planejaram. Bom, vamos dar um fim nele. E aí, quando José chegou, muito contente: meus queridos irmãos, como é que estão vocês? Por que vocês vieram tão longe? Por que não mandaram alguém avisar o papai? Não deu tempo. Aqueles irmãos juntaram, pegaram José e jogaram dentro de um poço fundo, aonde José não poderia sair. E, pasme, não pegaram José simplesmente, amarraram a corda e desceram ele. Jogaram, sem imaginar se lá tinha cobra, se lá tinha pau, enfim, se lá era um lugar perigoso. Mas como a finalidade deles era matar José, e só não mataram porque Rúben, um dos irmãos mais velhos, se preocupou e disse: não podemos tirar a vida, derramar o sangue do nosso irmão, isso não é justo. Mas os outros não. Porém, vamos deixar ele aí no poço e depois nós pensamos no que fazer. E assim fizeram. De repente, vem passando uma comitiva, uma caravana de ismaelita, homens que eram mercadores, inclusive de escravo. Aí foram chamados, compareceram aonde estavam os irmãos de José, e os irmãos de José disseram: olha, nós temos aqui alguém que nós queremos dar para você, ou vender para você, para que você consuma com ele, ou leve para longe. E assim fizeram, tiraram José do poço, venderam ele aos ismaelitas, aos mercadores, por 20 moedas, e assim José foi levado para o Egito. Agora, o que fazer? Como dizer para Rúben ou para os pais que José tinha sido vendido ou não estava com eles? Então bolaram um plano. Fizeram uma túnica bem caprichada, né, que José tinha,
lambuzaram de sangue, puseram como se fosse um bicho, matou ele, e assim eliminaram a vida de José desta forma. Quando chegaram até o seu pai, disse: papai, olha aqui, encontramos essas vestes talares, que foi o Senhor que fez, e nosso irmão não estava lá. Certamente, um bicho o pegou. E assim termina essa história.